Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos ao programa Visão Crítica desta segunda-feira. Semanalmente estamos aqui para discutir os problemas de Pontes Lacerda, da região do Vale do Guaporé, do Vale do Jauru. O único programa de televisão local voltado para defender os interesses, e discutir e debater os interesses da nossa região aqui. A todos vocês que estão sempre conosco, nós agradecemos a audiência de forma penhorada. Para começar, eu gostaria de anunciar a todos vocês que está conosco aqui o deputado Vanclay Carvalho, do PV, tem a base eleitoral aqui em Pontes Lacerda, e a gente vai discutir com ele, vai conversar com ele sobre essa segunda etapa da vinda do governador à nossa região, que já considera o Pontes Lacerda como um polo regional, até porque ele vindo para a região aqui, ele desce em Pontes Lacerda, até por causa do aeroporto, né? E faz então o trajeto que precisa fazer, que está programado na sua agenda. E ele esteve aqui na semana passada. Chegou em Pontes Lacerda de manhã cedo no aeroporto, foi até São Domingos, depois passou por Máquina Queimada, foi o Vale de São Domingos, depois foi a Jauru e depois Figueirópolis e Araputanga. E a gente vai falar com o deputado Vanclay sobre isso. Antes disso, e até eu vou aproveitar para dar uma boa tarde e as boas-vindas para os nossos dois membros da mesa aqui, mas eu até gostaria que fosse o caso, até comentasse também sobre as manifestações, né, nacionais ontem contra a corrupção que ocorreu no Brasil inteiro. Em grandes cidades, médias cidades, cidades pequenas, né? Só em Pontes Lacerda que não acontece. As duas vezes que aconteceu isso, foi iniciativa de algumas lideranças que agora resolveram não tomar a frente desse movimento, e aí a gente vê a falta de líderes, a falta, né, de pessoas interessadas em que consigam motivar a população, né, a se manifestar. Boa tarde, Ivanildo. Tranquilo? Boa tarde, Vera. Boa tarde, deputado. Meu colega de parlamento na Câmara de Pontes Lacerda por 2 anos e meio, né? Sucesso lá no seu mandato, mas eu creio que a essa altura do campeonato, tendo passado quase 8 meses do seu mandato, a decepção não é tão pequena quanto é a da gente quando chega na Câmara, Vera. Porque o Legislativo pode muito pouco e realiza muito menos ainda do que a nossa vontade. Mas eu desejo para o Vanclay, até como eu disse no último programa aqui, é um político jovem, com ideias novas, extremamente organizado e presente nas causas da nossa região. Que ele continue assim, não se desmotive, para que nós possamos ter o representante que a gente sempre quis ter na Assembleia. Certo. Boa tarde, deputado. Obrigado por ter... Opa. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde a todos que nos acompanhem. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e dizer que sempre eu estou motivado, né? Eu estou, talvez assim, um pouco contrariando o que o Ivanildo colocou. Desde quando eu comecei como vereador, eu sempre tive satisfeito, né, com a minha atuação, e nós conseguimos fazer um mandato de nível excelente. Enquanto deputado, agora concluindo 7 meses, eu estou muito dentro do que eu programei, dentro do que a gente se organizou. Eu estou satisfeito com esse início, né? Dentro do que a gente... só um dado, Vieira, em 7 meses, pessoas diretas, problemas dentro do Estado que a gente conseguiu resolver, foram mais de 2 mil atendimentos. Foram mais de 2 mil atendimentos que realizamos durante esses 7 meses, né? Colocando assim, de maneira direta, a população. E de maneira assim, ampla, colocando com relação ao nosso município, à nossa região, aos segmentos que a gente defende a nível de Estado, a gente conseguiu encaminhar várias ações que nós vamos estar conversando aqui. Então, eu encerro o primeiro semestre, satisfeito com a atividade parlamentar, né? E eu encerro satisfeito com a atuação minha enquanto deputado, e com certeza, isso é só o início. Muitas surpresas boas terá para o município e para a nossa região. Tá certo. Agora, colocando o assunto que eu tinha abordado no começo lá, com relação a esse movimento nacional contra a corrupção. O Brasil está indo para um lado, eu acho que agora que é irreversível essa Operação Lava Jato, aí, que ela deve ter outros desdobramentos ainda, né?
E o povo está indo para as ruas, né? Eu acho que o Brasil realmente acordou, né? Saiu do berço esplêndido lá, né? E entrou no Filho Teu Não Foge à Luta do hino nacional que ele fez lá, né? Certamente, porque assim, no meu ponto de vista, Ivanildo e Vieira, o que acontece? O modelo, vamos dizer assim, aquele modelo de apadrinhamento político no sistema democrático que aí está, tipo assim, do doma lá atacar. Tipo assim, olha, para poder ser governista, eu tenho que dar tanta secretaria, tenho que dar tantos cargos, tenho que dar aquilo, vamos dizer assim. E isso já foi por água abaixo, no início, com a questão do mensalão, né, da forma que era feita a corrupção, né, e agora é o petrolão, né. E assim, eu acho que um ponto que mais causa revolta na população é que o governo federal, ele vem e assim, e fala que tá tudo bem, né, tá tudo beleza, que fala assim que é legítima as manifestações, mas não reconhece, vamos dizer assim, realmente que tem que fazer mudanças profundas, transformações profundas, que depende do governo federal fazer as transformações. E fica essa inércia durante esse tempo todo, e assim, igual você colocou, vai chegando o momento que já está acontecendo, que já passa a ser assim, irreversível o processo, né? Então, tem que ter assim, uma nova ruptura, uma nova mudança, para que nós possamos aí, avançar no sistema democrático. Não no sistema só da questão da eleição, mas no sistema de conduzir os mandatos, né, aqui no Brasil. Vieira e Van Clay, eu acho que só haveremos de ver alguma situação de impeachment da presidência se ela estiver ainda mais envolvida no Petrolão como no BNDES. Eu acho que o Petrolão é fichinha perto do BNDES. Verdade. Entendeu? Isso aí vai ser uma verdadeira vergonha. Agora, ela pedir, ela renunciar, ela abrir mão... essa mulher ela foi guerrilheira no momento nebuloso da história brasileira, ela nunca vai renunciar. A presidente do Brasil é muito mais homem do que um punhado de homem que eu conheço aí, com relação à coragem, à assimilação das mazelas que a vida lhe impôs, isso é tira de letra. Então, se ela não for envolvida e se a justiça não tomar providência, nós veremos o final do mandato dele. E eu desafio alguém do Brasil perguntar se consegue alguém acreditar ainda no STF. E você falou as mazelas que a vida impôs para ela, que não foram poucas, mas outras piores são as mazelas que ela provocou. Que ao Brasil inteiro. Né, que ela acabou com a vida. Foi bandida, né, assumiu atos criminosos, né, foram crimes. Sim. Né, em nome de uma... travestidos de história que revolucionou o Brasil. Em nome de uma ditadura, em nome de uma democracia que nunca foi. Eles nunca buscaram democracia, eles estavam buscando exatamente a perpetuação. Era o comunismo mesmo, a defesa do proletariado, né, a ditadura do proletariado na história. Bom, a minha preocupação, e até para a gente passar para o assunto principal com o deputado Van Clay, é o seguinte, que Pontes Lacerda a gente não vê. A passividade do povo de Pontes Lacerda é tanta, né, que mesmo com aquele calorão de domingo, a gente não via ninguém nas ruas, nenhuma pessoa dizer, eu estou aqui na praça com minha... Mas estava torcendo pela televisão. Que coisa, né? Os outros manifestos que aconteceram, que nós fomos para a rua, e a bem da verdade, eu acho que aqui a gente tem que dizer, dar crédito a quem merece, né? Foi através do Caio, né? Do Caio Romão, que da CDL, tomou das lojas maçônicas, né? Foi o sindicato. As igrejas, o Padre Edson esteve lá. A Padre Edson esteve lá, teve o pessoal da OAB, a doutora Janete esteve lá. A OAB teve maciçamente as 3 lojas maçônicas. Isso, né? Exatamente. Então, a Câmara esteve presente com alguns dos seus representantes. Né? E agora, podia ter a oportunidade do pessoal do PSDB, já que o PSDB entrou também nessa história, que é o símbolo da oposição, hoje o partido que simboliza a oposição, podia ter tomado a iniciativa, né, de colocar o próprio PSDB ir para a rua, mas não foi. Não foi ninguém em Pontes Lacerda. Né? Até nós colocamos hoje um comentário que eu escrevi pro jornal, e até tinha algumas faixas disso que eu vi no Rio Grande do Sul. Assim, o povo mudo não muda nada. Né? Se a gente não começar a reclamar realmente, a correr atrás, a se manifestar, né, as coisas não vão mudar em Pontes Lacerda. Né? A gente sabe que a pressão política,
né? A gente sabe assim, ó, que os próprios políticos que nos representam, né, a demanda que tem que chegar neles é em cima dessa demanda que eles vão correr atrás, que vão também provocar uma certa pressão em cima do governador, em cima dos demais deputados, em cima do prefeito, no caso dos vereadores aqui. Mas tem que haver essa pressão. E a gente não vê identidade nenhuma. Né? Aceitação implícita, a gente não vê identidade nenhuma, coisa, exatamente. A gente não vê, consegue falar. Eu costumo citar nomes, a gente não tem, citar entidades aqui, a gente não tem por que dizer isso. O programa é opinativo e a gente tem essa obrigação, e aqui tem o direito de falar o que pensa. Né? Mas consegue, não fala nada, a gente não vê a Associação Comercial falar nada, o CDL está falando muito pouco, nessa hora o Caio já falou muito mais, né? Ele deve estar soberbado de assuntos, realmente. Até um dia, eu até conversei com ele, falei, Vieira, eu estou até a tampa de serviço, eu preciso de um tempo na história, eu sei que o Caio vai voltar de novo com esse ativismo que ele tem em função da causa pública. Né? A gente não vê rosto. O sindicato estava envolvido com a festa, né? O sindicato foi um grande parceiro, viu, Sindicato Rural. Grande parceiro, levou apito, levou camiseta, ele dotou a carreata de condições de que ela pudesse acontecer. Agora, eu acho que a gente precisa, Vanildo, continuar mobilizado, assim, pelo menos essas lideranças, continuar mobilizado para que a gente possa fazer isso. Sabe o que eu senti, Vieira e Ivan Clay, não sei se ele estava aí, na outra... o que eu senti é que quando começou a definir nomes para ser candidato a prefeito, as pessoas que estiveram à frente daquele movimento, com medo de não agradar, com medo de ficou em cima do muro e pagou para ver. Como pagou para ver, e são líderes natos, a coisa acabou não acontecendo, na minha opinião. E, infelizmente, naturalmente, quem se sobressai um pouquinho, né, já é colocado como pretenso candidato a alguma coisa. Né? Da minha parte, vocês podem ficar tranquilos. Né? Eu nem sequer sou filiado a partido político e eu tenho colocado sempre aqui. Né? A gente brinca muito e tal, fala, se algum dia vocês me viram me filiando a partido político, vocês falam, Vieira está com um problema, vamos internar, porque vão ver algum problema, né? Já está com alguns traços de senilidade nessa história aí. Mas vamos para frente, a gente espera que nas próximas manifestações, ou que a Ponte Lacerda comece a sair desse marasmo, né, essa passividade para a gente poder demonstrar toda a nossa insatisfação quando está insatisfeito com a causa pública. Bom, vamos ao que a gente veio conversar hoje, o grande motivo do programa. Deputado Ivan Clay, o senhor acompanhou, né, na semana passada, e nós acompanhamos também durante um certo trajeto aí todo o percurso do governador Pedro Taques, começando a viagem dele, chegando no aeroporto aqui, começando por Vale do São Domingos. Qual foi esse trajeto foi com que objetivo e o que de bom ele trouxe para a região? Até porque Jauru nos assiste, São Domingos nos assiste, Adrianópolis nos assiste, né? E é interessante a gente discutir esse assunto aí. O principal ponto do governo Pedro Taques, o principal ponto é a nova filosofia de gestão. Né? É a nova filosofia de gestão. O governador Pedro Taques, como vocês têm acompanhado, ele fez com a tua equipe um acordo de resultado, que agora vai estender para a equipe de segundo e terceiro escalão. Né? E o governador cobra insistentemente da sua equipe, dos seus secretariados, cobra não apenas de cobrança, mas cobra através de exemplo, ele cobra que nenhum município seja deixado para trás, seja o menor do estado ou maior, e que os secretários façam um trabalho muito forte nesses municípios. E a visita dele aqui na região, que em menos de 7 meses de governo, ele esteve aqui na região por 6 vezes, em menos de 7 meses, ele esteve aqui na região por 6 vezes. Se nós formos buscar na história, não tem nenhum outro governador que esteve tantas vezes na região aqui em menos de 6 meses. Mas o porquê que ele faz isso, Vieira e Ivanildo? Ele faz isso para poder ele dar exemplo também para a tua equipe. Né? Quando ele vem, ele traz sempre ou o secretário ou o subsecretário de cada pasta para poder já mostrar que o problema tem que ser tratado em loco. Né? Que o problema tem que ser tratado em loco. Então, essa visita dele aqui na região, né, que ele percorreu na quinta e na sexta 10 municípios aqui da região oeste, começando por Vale do São Domingos, encerrando na sexta-feira à tarde no município de Curvelândia, foi possível ele
mostrar para secretários, né? Isso aí nós constatávamos que, após a visita, ele fazia uma reunião também de gestão junto com o secretário para poder já fazer o encaminhamento de cada problema. Tem gente do governo que não conhece a realidade. Igual ele fala que ele teve que montar gente técnica para poder conseguir dar conta do recado, mas essas pessoas têm que ver, conhecer o Estado e conhecer os compromissos que foi feito pelo governador nos municípios. Então ele traz e mostra, para a pessoa poder sentir na pele esse compromisso e se comprometer ainda mais em realizar o trabalho. Então, essa visita do governador foi importantíssima porque você vê, em 7 meses de governo, o governador já está repassando em dias o recurso do FETAP para os municípios. Tá? O pessoal fala assim, mas foi uma lei do governo passado. Tá, mas o porquê que no governo passado, que ficou um grupo político há muito tempo, não repassou esse recurso para os municípios? Né? Fez para poder, torcendo para que o governador não desse conta, ele está repassando. Nós temos aí nesses municípios, aí, todos os municípios menores receberam viaturas novas, né? Viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, onde tem delegacia, e essas viaturas eram do padrão internacional, porque na viatura, igual ele fala, não tem mãozinha, não tem pezinho de governador, não, é padrão internacional, projeto de governo, não projeto de governador, né? Então, é padrão internacional que vai ser a partir de agora. Então, tem as viaturas. A questão do novo efetivo, que já está vindo já da Polícia Militar e Polícia Civil, que ele já trouxe o cadastro de reserva, que ele não tinha obrigação de chamar, porque era só classificado, já fizeram a inscrição para a academia para poder reforçar o efetivo aqui no interior do estado, o repasse em dias da questão do transporte escolar, que estava atrasado há muito tempo, né? Então, o trabalho que ele está fazendo a nível de estado, de combater a corrupção, né? De fazer um trabalho de fazer correta a gestão pública, está começando a sobrar já o dinheiro para que ele possa investir aqui na região. A questão de saúde também, né? A questão da saúde também, o repasse para a saúde também, que está em dia, que não está tendo mais problema de atraso. Nós temos ali, por exemplo, no trecho, quem anda ali de Jauru até o município de Araputanga, já vê a frente de trabalho de recuperação daquela MT, que matou muitas pessoas ao longo desses anos. No governo Silval, por exemplo, 4 anos e não foi feito nada naquelas MTs ali, entendeu? Nada. Em menos de 7 meses de governo, já está começando a recuperar. E no trecho, o Vieira, que também já está recuperando de Araputanga até Quatro Marcos, ele, juntamente com a equipe dele, esteve lá, ele já determinou a suspensão da obra, porque a obra não está ficando de qualidade. Juntamente com o secretário Marcelo da Infraestrutura, com os engenheiros, já entraram em contato com o empreiteiro e já mandou suspender a obra. Vai ter que refazer todo o serviço de novo ali, porque ele falou assim, da forma que está aqui eu não vou pagar. E assim, ele sempre tem feito esse trabalho e mostrando para a equipe dele a forma que ele quer que governa, né? Ele vai indo, vai conversando, vai explicando e vai tratando de todos os assuntos. E o governador, ele faz questão nos municípios, Vieira, de visitar as escolas, das reuniões ser em escola. O porquê que ele faz isso? Porque como todos nós sabemos, né? Como nós sabemos aqui no município, a nível de estado, a nível de Brasil, a nível de mundo, e eu desde quando sou vereador, eu tenho abordado esse assunto, para nós mudarmos a nossa realidade, é através da educação. A gente pode investir em estrada, nós podemos investir em tudo, mas se nós não mudarmos a nossa cultura, a nossa educação, se nós não melhorarmos, a gente não consegue sair da realidade que a gente está. Né? E o governador tem priorizado a educação, as reuniões têm sido feitas nas escolas, ele tem chamado para conversa com os professores, com os alunos, e tem pedido, né, e ele tem feito reunião lá em Cuiabá. Ele fez uma reunião há poucos dias com todos os assessores pedagógicos. Né? A próxima reunião, ele vai conversar com todos os coordenadores de escolas. A próxima reunião vai ser com todos os diretores de escola do estado de Mato Grosso. Né? Então, priorizando a educação, certamente nós vamos conseguir. É claro que não é uma questão que muda do dia para a noite, é uma questão que muda a médio, a longo prazo. Né? Então, assim, eu vejo muito positiva a presença do governador, porque na oportunidade, além de já fazer o planejamento das obras macro, que ele está economizando dinheiro lá para poder fazer, problemas pequenos, ele já tem a oportunidade de já dar ok. Né? Às vezes é 60 mil ali, 50 ali, 100 ali, 200 ali. Então ali em Jauru, por exemplo, ele já deu ok para poder revitalizar toda a Avenida Padre Nazareno, do centro ali. Vai revitalizar toda a Avenida Padre Nazareno. Né? E assim, esses ok, vamos dizer assim,
foi feito em vários municípios, né? Pensando no problema macro, a questão das viaturas que já foi entregue, essas questões, o FETAP que está sendo repassado já, ele fiscalizou de surpresa algumas rodovias estaduais não pavimentadas para poder saber se a prefeitura está realmente gastando o FETAP ali. Ele fez questão de ir logo, e verificar se isso está acontecendo. Ali na região de Araputanga, a gente foi por estrada de chão até Rio Branco, não passamos pelo asfalto, nós voltamos pelo asfalto, onde também ele vai estar fazendo o trabalho de recuperação. Então, já tem frente de trabalho. Então, eu vejo muito importante o fato de, em menos de 7 meses, o governador já ter vindo aqui em nossa região 7 vezes, mostra o comprometimento. E outra coisa que ele pensa a nível de nossa região, Vieira, que ele vai estar ligando a nossa região com a região de Tangará da Serra, até o final do governo dele, ali pelo Panorama, que é aquela região ali, passando por ali, e por Cáceres também, lá ligando a Tangará, que essas duas regiões estão de costas uma para a outra. São duas regiões que produzem, que têm um potencial grande, que a partir dessas duas ligações, elas vão se comunicar a partir de agora. Então isso é muito importante para nós, para a nossa região, que aquele miolo ali da região ali de Rio Branco sai do esquecimento. Isso é bom para a nossa região Pontes da Serra, por quê? Porque o acesso, tanto para Rondônia, vamos dizer assim, vai começar a passar por aqui também, né? Tanto de entrada para a região, quanto de saída também. Então, e fora as ações que já foram programadas aqui para o nosso município de Pontes da Serra, que é de colocar em dias todos os pagamentos, e também a questão da nossa Estado do Matão, né, que já deu o ok para o projeto até no Rio Alegre, e já deu ok para a liberação de recursos de 5 quilômetros, e a gente, através da liberação de esse ano de 1,5 milhão de emenda parlamentar, que já está liberada o dinheiro, 1,5 milhão esse ano, a gente colocou algumas ações nos municípios e a gente vai estar executando projetos nos municípios da região oeste com esse recurso, que para o ano que vem, a previsão da emenda parlamentar que vai estar beirando em torno de 4 milhões de reais. Tá certo. Deputado Ivanildo, o que me deixa um pouquinho preocupado com relação ao governador Pedro Táxi, e é elogiável esse começo de governo dele, sobre todos os aspectos, aspecto moral, aspecto contra a corrupção, e também com relação à melhoria da qualidade de vida do povo de Mato Grossense. O que me deixou preocupado foi com relação a uma pergunta que eu fiz para ele lá no Parque de Exposição. Foi quando eu comentei com ele com relação ao Distrito Industrial, né? E ele comentou dizendo que já tem conhecimento do pedido do Distrito Industrial aqui para Pontes da Serra, que tem conhecimento que tem aquele imóvel que é da Metamate lá, né, do lado da Unemate lá, né? E só que foi o seguinte, que o distrito, que ele não consegue colocar as duas, até por questão de recurso, colocar a Estrada do Matão e o Distrito Industrial ao mesmo tempo. Ele falou, primeiro eu vou olhar a parte da Estrada do Matão, depois vai ter que olhar a parte do Corpo de Bombeiros primeiro, ele falou que tem que colocar o Corpo de Bombeiros, para depois a gente falar sobre o Distrito Industrial. O que acontece, Vieira, o problema não é na obra física, porque não adianta você ter um distrito industrial sem ter a política de incentivo fiscal do Estado. Como é que nós vamos atrair indústrias para a nossa região sem ter a política de incentivo fiscal do Estado de Mato Grosso? A gente vem falando isso aqui, entendeu? Né? Isso, entendeu? Então, os municípios não têm, o Estado tem menos ainda. Então, porque o que acontece, Vieira, não adianta a gente, por exemplo, hoje nós podemos priorizar essa Estrada do Matão, porque ela por si só está ok. Agora a gente põe investimento num distrito industrial sem a política de atração, né? E o que acontece? Sem a política de atração, vai ter a obra parada lá. Então, o que acontece? O que o governador está fazendo? Primeiro, ele está revisando toda a política de incentivo fiscal do Estado de Mato Grosso. Porque o que acontecia? Inclusive, tem uma CPI na Assembleia que trata desse assunto. Existem mais de 200 empresas em Mato Grosso que recebem incentivo fiscal. Empresas essas, Vieira, pelo incrível que pareça, tem muitas empresas que são fantasmas, né? Apenas para poder fazer lobby, para poder esquentar dinheiro e receber dinheiro, né? E essas empresas que recebem incentivo fiscal do governo passado, elas estão concentradas em Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso e Sinop. Só, né? Nós não temos nessa região oeste, né, nenhuma política de incentivo fiscal. Então, primeiro está se fazendo o quê? Primeiro está fazendo uma auditoria, varrendo tudo, né? Já cancelou vários incentivos fiscal. E outro exemplo, incentivo fiscal para frigorífico. Por exemplo,
frigorífico A, B, C tinha incentivos diferentes. Como que você vai dar uma concorrência para os frigoríficos, vamos dizer assim, com um tratamento diferente? A mesma atividade? Ele chamou todo mundo, né, inclusive o dono da Friboi, com relação ao fechamento das plantas aqui na nossa região, porque até então se dava 2,5% a 3%. Né? Ele vai ainda baixar, olha, vai ser todo mundo 2%, mas com a garantia que vocês não vão fechar nenhuma plataforma. Né? Então, ou seja, primeiro, nós temos que arredondar a questão de incentivo fiscal. Né? Então, para a nossa região, o secretário Paludo já falou que vai tratar a nossa região de maneira assim, prioritária. A gente tem trabalhado muito em cima disso aí. Então, primeiro temos que resolver essa situação, aí vai definir a política de incentivo fiscal para a nossa região, aí a partir daí nós temos sim que trabalhar a questão do parque industrial que está dentro do planejamento. Então não adianta, às vezes, hoje, a gente trabalhar a questão do parque industrial e perdermos a oportunidade de conseguir um recurso para outra coisa, né? Sendo que depois nós não vamos conseguir dar outro passo, que é atrair as empresas. Quais são os incentivos que nós vamos dar? Então hoje nós não temos isso aí. Então, primeiro passo que está dando, está sendo fazer essas correções que tem por parte de incentivos fiscais do governo. Depois que tiver o ok, que nesse bolo, Vieira, dos incentivos fiscais para a região, vai entrar a questão das EPE de Cáceres. Né? Que o governador ele foi já a São Paulo conversar com as indústrias de textos, né? de confecção, para poder fomentar e vender a região. Né? Mas nós temos um problema muito, muito grande a nível de Estado, que é com relação à questão da nossa energia, que é muito cara, a mais cara do Brasil. Né? Então, isso dificulta com que as empresas venham para cá. São várias barreiras que nós temos que resolver antes de nós trazermos. Depois que, vamos dizer assim, isso tiver ok, qual que é a ideia? É que nos locais que tenha a ZPE, Distrito Industrial, no caso, principalmente a ZPE, que isso é bom para nós aqui, que vai ter uma política diferenciada de impostos. Aí sim nós podemos focar na questão do distrito industrial. Tá. Como é que o senhor vê, deputado? Eu gostaria de ouvir o Ivanildo também o seguinte. O próprio governador Pedro Taques, quando veio aqui na campanha política, ele tinha conhecimento e também falava que Pontes Lacerda, a região aqui do oeste do Mato Grosso, era o Vale dos Esquecidos. Antigamente era o Vale do Araguaia. Né? Eu tive, inclusive, analisando que a região nordeste do estado, que hoje é a terceira maior produção, a terceira maior produtora de grãos do estado é a região nordeste do estado, que é a região lá de Canarana, né, de Confresa, Querência. Que é a região do chamado Vale do Araguaia. Do Vale do Araguaia. Né? Só que assim, eles criaram uma associação daquela região lá. São 34 municípios, né, e que me parece que o presidente da associação é o prefeito de Confresa, inclusive. Né? E eles estão exatamente assim, estão aglutinando, juntando... Eles fizeram um consórcio, na verdade, né? Forte, autossustentável. Mas que defendem aquela região lá. Sim. Então, com relação a esse ponto aí, com relação à parte da agricultura, qual que é o meu ponto de vista? Né? E aí eu faço uma referência até ao ex-prefeito Miura, que na época tinha até o colega Ivanildo como chefe de gabinete. Né? Eu faço referência. Um problema que nós temos aqui, né, no nosso município, na nossa região, né, é uma questão cultural do homem do campo, né, com relação à questão de arrendar terra para a agricultura. Né. Pessoas querendo vir para cá, Vieira, que tem me procurado, produtores grandes, para poder arrendar terra, para poder que a agricultura comece a entrar aqui, tem muito. Mas aqui as pessoas não têm a cultura de arrendar, entendeu? Ou as pessoas que querem arrendar por um tempo assim de, por exemplo, 3, 4 anos, já querendo ganhar no primeiro ano. Sendo que para a agricultura, para a terra que é pasto, para poder passar para ser a cultura, no caso, a agricultura, soja, né? Tem um tempo de mínimo 6 anos de transação. Né? O primeiro ano não dá lucro, o cara vai só investir ali. No segundo, para no terceiro, quarto ano ele começar a ter um lucro. Então, ou seja, aí as pessoas que querem arrendar terra aqui, são poucas que querem arrendar, mas as que querem arrendar são poucas, as que querem arrendar já querem um lucro logo no início. Então, e isso está barrando um pouco aqui do investimento. E com isso também a questão da construção, do caso de um secador, né, de um silo também. E por isso que eu fiz a referência na época, a questão do Ivanildo e do Miura, que isso nós já estamos criando, já a nível região, que é uma bolsa de arrendamento.
que isso foi iniciado na época. Eu era o superintendente. Entendeu? Foi iniciado na época, entendeu? E depois o Plantamos, Miura... né, deputado? Sim. No primeiro ano, 18 mil hectares. Entendeu? Aqui não se falava Entendeu? disso. Aí o Miura perdeu a eleição, aí não deu continuidade. Mas, assim, esse trabalho, nós já iniciamos esse trabalho já, né? A gente já quer aproveitar a oportunidade de contar com o apoio de todo mundo para poder a gente resgatar, mas nós já começamos esse trabalho já da Bolsa de Arrendamento para que nós possamos aí quebrar esse paradigma e mudar essa cultura. Já temos grandes produtores plantando a soja aqui em nossa região, isso é importantíssimo, mas a ideia é que a gente possa mudar essa cultura. Então o problema não é uma questão só apenas dessa organização, igual tem na região que você citou aí, mas principalmente de nós aí estabelecermos aí, realizar um fórum de discussão para a gente poder quebrar um pouco esse paradigma e sabendo que se eu tenho uma terra, se eu for arrendar, se entrar a produção de soja, de grãos na minha terra, automaticamente ela vai valorizar muito mais a médio e longo prazo, né? Resgatando esse trabalho que foi feito na época do ex-prefeito Miura. Lá eles pregam, Ivanildo, lá eles pregam que o Nordeste é a última fronteira agrícola do Estado. A última fronteira agrícola do Estado é a nossa região. Então, exatamente. Né? Até porque existia um estigma de que não se produziria ou não se produz soja com altitude inferior a 200 metros, o que é utopia. A Fundação Mato Grosso, que hoje tem mais de 25 variedades com produção com altitude inferior a 90 milímetros. Outra coisa, Vieira e Ivanildo, por exemplo, você dá um exemplo, na Fazenda Sapé, se plantou soja sem preciso fazer uma correção. Nem correção. Nenhuma nada. correção. Nós temos as terras mais férteis do estado do Lá no Médio Norte, tem que colocar 6 toneladas de calcário, aqui é zero. 1.200 kg de adubo, aqui é 400. Entendeu? Lá eles produzem 45 sacas, aqui o menor produção nossa é 51. E chega a região aqui, até nessa média aqui, de chegar a produzir a média de 70, dependendo do local. É 75 incrível. o Antônio Ronaldo produziu esse ano. Entendeu? Ou seja, então, esse recorde mundial. Um exemplo aqui, na Sapé, por exemplo, não teve que fazer investimento para fazer correção de solo. Sendo que nas outras regiões tem que ser feita. Então, ou seja, tem que fazer. E nós não tínhamos infraestrutura. O Lúcio está construindo um armazém, tá na fase, já fez toda a fase de custo alto, de 5.400 metros quadrados de área, capacidade de armazenamento. O Antônio Ronaldo tem outra. Então a gente está com outra grande vantagem, deputado. Nós temos a hidrovia do Rio Paraguai, que barateia os nossos custos de forma acentuada. E eu vou dizer para Vossa Excelência, deputado, eu tenho aqui, não a procuração, mas eu tenho a palavra empenhada do Luciano, que é um grande empreendedor, sojicultor em Mato Grosso do Sul. Se qualquer grande empresário que quiser, até 10 mil hectares na região dele, ele está disposto a arrumar, na modalidade arrendamento. então, isso aí. Né? Inclusive eu tive com o Luciano essa semana Sim. também, ele falou sobre isso também, Luciano Barbosa, é justamente isso. Por quê? Porque a ideia, Vieira, com relação a esse questionamento que você fez, e nós estamos trabalhando nisso, viu, Vieira? Estamos trabalhando muito. Esses assuntos aqui da região, eu tenho tratado a nível de governo, eu tenho conversado, eu tenho discutido, tenho sido procurado por pessoas que produzem soja, para poder saber informação sobre a região, né? E foram eles que apontaram essa problemática. Né? Falei, pô, a gente quer arrendar lá, mas não tem ninguém que quer oferecer. A nossa principal artéria é a rodovia do Matão. Essa rodovia, deputado, ela não asfaltada significa estarmos na mesmice. Eu acho, com todo o respeito que eu tenho ao governador e à Vossa Excelência, eu acho que o asfalto não sai se nós não fizermos uma parceria decente. Qual seja, o grande interessado, além de nós, Pontes Lacerdense, Vieira, nessa rodovia, é a Vale. Por que a Vale não é chamada para a mesa de negociação? E isso fica aqui, para Vossa Excelência, e eu sei da sua dedicação, tanto é que tem uma agenda marcada lá em Parauapebas, o seu Marcos, que é dono da Toyota no estado, Marcos Cruz, que é de Mirassol, meu amigo pessoal, já trabalhei com ele cedeu o avião dele para pegar o prefeito aqui e levar lá para marcar com a diretoria da Vale, para que nós implementemos ações para baratear esse custo. O governador disse aqui já, fica R$700 mil o quilômetro dessa rodovia. Não, o quilômetro é a média de 1.200.000, 1 milhão, a média de 1 milhão fica no quilômetro. Então assim, na época ele falou para nós que ficaria 700. Vamos falar que são 100 quilômetros que nós precisamos, mínimo 100 quilômetros.
Então, com relação a isso aí, Ou nós vamos arrumar esse dinheiro todo? Eu concordo com Vossa Excelência que nós temos que. Com Vossa Excelência, no plenário, no plenário, né? Mas assim, a respeito, né? Fica já a dica, a sugestão de que nós vamos procurar, vamos trabalhar nesse sentido. Mas com relação à questão que eu acredito no governador de que nós vamos conseguir iniciar essa rodovia, não importa o tanto de quilometragem, mas se você vê, Vieira, há 34 anos que existe Pontes Lacerda que se fala em pavimentar, né? Então temos que dar o crédito, sim, ao governador Pedro Táxi. Se iniciar, já vira programa de governo. Não é necessariamente, deputado, o Pedro Táxi ou não. Sim. O problema maior aqui, meu irmão, é o seguinte, Vieira. Hoje o único recurso que tem para o Estado é telefonia, energia, o imposto desse e FETAB. O Estado, o resto é todo comprometido. Você não sabe disso. Aí o que acontece? Então não é que ele não queira, ele não tem recurso. Não, dinheiro, não, o que acontece? Dinheiro novo não é. Não, mas o que acontece? O dinheiro novo é o dinheiro que ele está combatendo. Na economia. A roubalheira. Porque o que acontece? Só para ter um dado aqui, ó. Tinha lá na Secretaria de Infraestrutura, na Cinfra, um contrato anual de 180 milhões de uma empresa para poder fazer todo o trabalho para poder fiscalizar as obras do governo estadual, as obras das rodovias estaduais. Parceria. 170 milhões, entendeu? 170 milhões que tinha, né? Não, depois tinha passado que ia ser 90, mas depois o próprio secretário corrigiu ele, que era 170 milhões, né? E ele fez o novo contrato, né, para fazer o mesmo serviço por 36 milhões, entendeu? Só aí já foi 150 milhões de economia. Mês. Não, é anual. Anual. Entendeu? Anual. E assim, projetos igual esse daí é o que tem de monte. Não, a gente sabe aí que várias licitações ocorriam de forma fraudulenta e nós fomos prejudicados. E vou dizer onde. E a ponte do Alegre e a ponte do Córrego das Pedras já haviam sido licitados. Descobriu-se, pelo menos foi propalado que havia uma majoração substancial no seio. E eu quero aproveitar aqui... E procede isso. Sim, e eu quero aproveitar nessas economicidades todas, uma coisa que o governador precisa se atentar é na saúde. Vou dizer por quê. E Vossa Excelência sabe disso. O alto custo não se regularizou nesse estado. Tem gente ainda no estado morrendo porque não consegue receber medicamento, ainda mesmo com determinação judicial. Esse estado não se atende determinação judicial. Isso é pecaminoso. Sim. Eu sei o quanto o gabinete de Vossa Excelência é procurado para isso. E eu tenho certeza que eu acompanho. Né? Isso nós temos... Eu, em especial, preciso muito... Eu tenho outros meios para chegar, mas a população não tem. Agora, você tem que tomar... Vou dar um exemplo do remédio barato. Paroxetina. Tá? E que o Estado não consegue entregar. Outro exemplo. Vamos pegar um exemplo. Um remédio para pressão. Custa R$36 lá na farmácia. Custo final. Sabe quanto custa para o Estado? 22 centavos, os mesmos 30 comprimidos. Dá para deixar faltar? Não dá. A questão aí é de gestão mesmo. Não, o que acontece, Pedro, com relação a informação que eu tenho, que a gente até vai buscar mais informações com relação a isso aí, o problema está sendo com relação à indústria farmacêutica, entendeu? Porque existe até, vamos dizer assim, de maneira assim, um trabalho muito forte de querer vender no preço que eles querem, e sendo que o governo quer pagar o preço que vale, entendeu? Não o preço que quer, né? Entendeu? Então, está tendo esse problema, esse atraso está tendo por conta disso, né? E esse trabalho está sendo equalizado, mas já era para ter sido equalizado. E só para poder finalizar, Vieira, com relação ao compromisso, a importância de se ter, no caso aqui, agradecer vocês aqui publicamente pelo apoio que deu a gente para poder estar como deputado, a importância de se ter um deputado da região, do município, da região, porque lá na Assembleia eu tenho visto nas discussões, cada um puxa para a sua região. Sim. Cada um puxa para a sua região. O bolo é dividido por 24. Não, cada um puxa para a sua região. Tipo assim, se nós não tivéssemos conseguido essa vaga nossa lá, pode ter certeza, Vieira e Evanildo, muitas ações aqui na região teriam essa dificuldade. O porquê, até na fala do governador na região, ou do próprio secretário. Cada problema que tem,
ele sabe de cor e salteado. Por quê? Porque tá a gente lá cobrando, falando, enchendo o saco. Nós trabalhamos no mínimo um ano aqui em todos os programas. Entendeu? Quase sem exceção. Não vote em candidato paraquedista. Não vote em candidato que não seja da sua... A gente preconizava. Isso. Todos os programas. Era cansativo, repetitivo, mas era isso que a gente fazia. Porque não que os outros deputados sejam ruins, não é isso não. Porque o estado é muito grande e cada um prioriza a sua região. Com certeza. E finalizando do compromisso do governador da região, está previsto, Vieira e Ivanildo, está previsto, por exemplo, o ano que vem, o governador ele vai, de maneira temporária, mudar a sede do governo para Vila Bela da Santíssima Trindade, que é a nossa primeira capital. Ele vai trazer todo o staff de governo, ele vai atender em Vila Bela. Em Vila Bela, entendeu? Né? Então ele vai resgatar, né, essa região aqui. Então, tipo assim, durante um período, isso está previsto, ele não sabe se vai conseguir fazer isso já, né? Mas assim, a ideia dele... Então só o fato dele ter vindo aqui, né, em menos de 7 meses, 6 vezes, esteve 2 vezes em Vila Bela, esteve em Cáceres, esteve em Pontes da Serra, esteve em Comodoro e esteve agora nessa região. E só o fato dele estar fazendo já essa gestão e esse olhar para a nossa primeira capital do estado de Mato Grosso, que atende toda a nossa região aqui, isso mostra realmente que ele é um governador diferenciado e eu acredito que essas atitudes que ele está fazendo agora, para poder fazer com que sobre dinheiro e já de pronto, não correndo dos problemas, ele vai encarar os problemas de frente. Né? Ele vem, olha no olho, fala sim, sim, não, não, vamos planejar, vamos ver. Então, assim, isso creio eu que é a forma que nós políticos temos que trabalhar e assim que eu espero que nós vamos conseguir dar um resultado muito bom para a nossa região, para a nossa sociedade. Só para falar em cima do que disse o nobre deputado, eu preferia, nobre deputado Van Cleef, que Vossa Excelência que viesse aqui, Vossa Excelência é assíduo, mora aqui, não fixou residência na capital e nem vai fazê-lo, né? Está lá temporariamente, tomara que seja por mais tempo e outros mandatos. Amém. Porém, eu preferiria, sinceramente, o governador viesse menos aqui e mandasse mais condições. Isso realmente é o que eu acho e é o que eu ouço. E eu tenho a coragem de falar, os outros não têm coragem de falar, não. Eu tenho coragem. Quantas vezes você foi cobrado disso, Javeira? A estada dele aqui agora, no aniversário da cidade, chega às 19 horas, isso aí no dia de manhã, me poupe, né? Realmente coisa que a gente ele poderia ter marcado essa visita dele de forma mais... Né? Eu discordo de você, pelo seguinte, por mais que o nosso governador, ele tem que sim, com certeza, nós somos 141 municípios e ele está fazendo um trabalho muito forte. Em menos de 7 meses de governo, ele visitou já mais de 70 cidades. Mas ele sabia, sim, meu amigo. mais de 70 cidades. Que ele tinha 141 municípios. Sim, mas é isso mesmo. Estou colocando o seguinte, então, a presença dele aqui, né, para conhecer de perto os nossos problemas, né, e, paralelo a isso, mesmo em menos de 7 meses de governo, que é o início, que pegou a cara da gestão passada, Vieira, a cara da gestão passada, essas estradas que matou um monte de gente aí. A cara da gestão passada é a gestão passada dar palho em quende para esses municípios pequenos para poder fazer policiamento na nossa região. É a cara da gestão passada. E já chegou, Ivanildo, viaturas que está vindo para que a cara da nova administração são viaturas caminhonetes, aonde que a Vossa Excelência, todo mundo sempre cobrou. É a cara da nova gestão. Então, ou seja, ainda bem que o governador vem, porque o governador, o Ivanildo, ele quer dar o exemplo para toda a sua equipe. Você acha que ele precisava ter vindo para conhecer? Eu vou te falar aqui, vou falar o porquê que eu acho isso. Ele não precisava a equipe dele. Ele não precisava ter vindo para conhecer a Estrada do Matão, porque Vossa Excelência fotografou trecho por trecho e fez memorial descritivo. E eu acompanhei isso. Vossa Excelência, a gente discutiu isso com profundidade. Ele tem um dossiê da estrada. Onde que é ponte, onde que precisa... Fez ou não fez? Sim. Tá. Qual que é um dos fatores geradores de emprego e renda do nosso município? E eu sei que Vossa Excelência entregou para ele o dossiê quando da estada dele aqui. Porque a polaca, que é uma pessoa humilde, entendeu? Ela entregou pronto o dossiê, com a documentação de uma cooperativa inteira legalizada. O que esse pessoal quer? Trabalhar. E o deputado Van Cleef, não estou fazendo média com Vossa Excelência, não, porque às vezes eu ocupo muito os vossos trabalhos. Entregou na mão dele. Então as coisas, as pautas chegam para o governador. E a vinda dele aqui, ele engrandece alguns deputados. O governador veio, mas nós precisamos de ações. Então, é isso. Então o que acontece? Em termos de ações, Ivanildo, assim, até discordando de você,
primeiro, se o governador não viesse, a crítica ia ser, o governador não veio, entendeu? Se o governador não veio, que ele viesse pelo menos 1 hora, né? Aí ele veio, tem as críticas. Enfim, a gente não consegue agradar todos, né? Mas o importante é que ele veio, isso mostra o compromisso dele aqui com a nossa região e com o nosso município, enfim, com tudo, né? O importante é que ele veio e o importante é que ele veio com ações, né? Não mandou só ações, o importante é que ele veio com ações, assumindo compromissos e assim que eu acredito que vai ser no governo Pedro Táxi. Então, tá de parabéns pelo início do trabalho, porque há 1 ano atrás estávamos pedindo voto. Hoje já estamos aí com várias ações já programadas para ser executadas. Deputado, eu preciso para o intervalo. Nós nunca ficamos um programa tão longo sem intervalo comercial, mas é que o assunto é bom e é bem interessante isso. Eu preciso do intervalo comercial, depois a gente volta só para finalizar o programa. Sim, antes do intervalo, anotem aí, prestem bem atenção numa dica que a Juliana Ângelo está dando no nosso quadro do programa De Olho no Mercado, sobre o comércio local, sobre a necessidade de ter ações diferenciadas numa situação de crise, de recessão como nós estamos vivendo. É bem importante mesmo. Dê uma olhada. Sim. Olá! Hoje eu quero compartilhar com você, empreendedor e comerciante, uma informação muito importante. Os clientes sabem que nós estamos num período de escassez de consumo, onde realmente o consumo tem sido baixo. Eles estão conscientes de que para o comércio não é uma época muito fácil e que precisa-se mais do que nunca vender. E eu trago essa informação porque em algumas rodas de amigos, em alguns lugares que eu vou, as pessoas têm me abordado e têm compartilhado uma realidade que elas têm vivido no nosso comércio. Elas falam exatamente assim: Juliana, mesmo em tempo de dificuldade, muitos empreendimentos locais não se reestruturaram e não se readequaram para atender o cliente. Compartilham que na área de prestação de serviço existe muito descaso, muita falta de compromisso, existe realmente aquela coisa de falar que vai e não ir, procrastinar o serviço, não entregar no prazo, entregar serviço que realmente não está 100% concluído. Na parte do comércio, fala realmente do mau atendimento, da má abordagem que está sendo feita. Às vezes, realmente, o cliente quer fazer a troca de alguma coisa, enfim, a empresa dificulta isso. Enfim, eles me relataram inúmeras situações que têm acontecido. E questionaram. Olha, é muito interessante ver que nessa época de crise, nessa necessidade de cliente, as empresas continuam tendo os seus vícios, trazendo o seu mau atendimento, o seu mau comportamento. E as empresas observam isso mais do que nunca e estão de olho em você. Então, o meu convite para você é: olhe para o seu empreendimento. Isso parece repetitivo, mas é algo realmente essencial. Será que o seu empreendimento não é um desses que as pessoas têm comentado, que mesmo diante da crise não melhorou? O cliente, mais do que nunca, está atento ao que você está fazendo nesse período para conquistar e fidelizar realmente a compra dele. Ele está extremamente atento e está comparando. Ele vai em diversos empreendimentos para comparar aquele que melhor se adaptou à realidade do mercado. Então, se você não provocou nenhuma mudança, se você não melhorou o seu processo, o seu atendimento, se você faz as mesmas coisas que você fazia antes, existe a grande chance de você ser um desses comércios tão comentados. Então, o meu convite, a minha proposta para você é a seguinte: analise o seu atendimento. Esse é o período para você fazer para o seu cliente aquilo que você nunca fez. Você mostrar para ele que ele realmente é importante e que para você ele é necessário. E mostrar realmente que você está ali disposto a atender uma necessidade que ele tenha. O cliente, ele precisa saber disso. E se você não procura melhorar os seus processos para mostrar, existe uma grande probabilidade dele falar mal do seu empreendimento e buscar o seu concorrente. Então, faça o que você não fez ainda para o seu cliente, melhore a sua estrutura para que ele realmente perceba que nesse período de crise você está se adaptando às situações para realmente proporcionar um melhor atendimento para ele e conquistar a fidelidade. O meu convite é esse: fique atento, converse com seus clientes, né? Que você não faça parte dessas empresas que realmente os clientes questionam que mesmo em período de crise não mudam e não melhoram. Se você é um desses, se você não reviu seus processos e faz as mesmas coisas, não culpe a crise pela sua queda de movimento. Você também é um grande responsável por isso.
Então, fique atento, melhore, renove e faça pelo seu cliente aquilo que você ainda não fez. E assim você vai conquistar tanto a atenção quanto a fidelidade dele. Essa é a minha dica para hoje. Estamos de volta conversando com o deputado Vanquilei Carvalho, nosso amigo Vanildo Amaral. Deputado, nós precisamos encerrar, mas eu gostaria de saber, até por as notícias que saiu agora esses dias atrás, até no site da RD News, e nós divulgamos aqui, eu até quero lhe pedir desculpa, porque nós fizemos, a TV Centro-Oeste encomendou uma pesquisa para prefeito aqui e nós não colocamos seu nome. O que foi justiça muito grande. Pois é, mas pelo que saiu em Cuiabá, lá o senhor é pré-candidato a prefeito aqui de Pontes Lacerda? Ô Vieira, eu quero, não tem problema nenhum de ter colocado não. Quero aqui dizer à sociedade da nossa região, de Pontes Lacerda, dos municípios que compõem o Vale do Jauru, o Vale do Guaporé, que eu não tenho pretensão de disputa de prefeitura, que eu não sou candidato a prefeito, né? Até agradeço a referência que foi colocada no último programa, porque o meu compromisso é de exercer o mandato de deputado estadual. É muito mais importante para o município, para a região, para todos os municípios, Vila Bela, Jauru, Comodoro, Nova Lacerda, Conquista, enfim. É muito mais importante ter eu como deputado, porque esse elo com o governo faz com que a gente consiga trazer ações aqui para a nossa região. Então, eu agradeço, né? E nós estamos trabalhando muito aí para que nós possamos aí corresponder à confiança de nossa sociedade. Então, eu não sou candidato a prefeito de Pontes Lacerda, pode ficar tranquilo. Isso no momento, ou também o ano que vem, a gente pode ficar tranquilo que o ano que vem, independente do processo político, do que ocorrer politicamente e tal, o senhor está fora do páreo. Não, eu não tenho pretensão de executivo. Não, eu não tenho pretensão é uma coisa. Eu não sou candidato é outra. Pois mas é, eu tenho certeza. Pois é, não, exatamente. Tanto é que eu fui aqui ver. Por isso que eu perguntei para o ano que vem. E até disse que se o deputado, que é um político novo, né, com ideias novas, se sair candidato a prefeito, vai dar um tiro no pé. Porque ele vai frustrar uma expectativa de uma imensa região que acreditou nele. 13 mil pessoas de Pontes Lacerda acreditou nele e votaram maciçamente nele. Aí ele sai no meio de um terço do mandato, né, deputado? E abandona aquilo que lhe foi outorgado. Aí é traição. Ele não vai fazer isso. Não. O Caio Román entrou no PV agora. Isso, né? Ele já entrou para ser candidato a Não, a gente está convidando as pessoas para poder vir para o Partido Verde, né? E claro, nós estamos fortalecendo o Partido Verde visando as eleições do ano que vem. Mas isso nós estamos tratando ainda de maneira interna, conversando com os outros partidos, com as lideranças do município de Pontes Lacerda, que nós temos que pensar num projeto macro, um projeto estratégico, não só para Pontes Lacerda, mas como também para os municípios vizinhos também. Então, nós vamos, no momento certo, decidir o que for melhor para a cidade. Ele está no Partido Verde. E quando ele diz, eu sou candidato, ele faz por conta e risco dele ou ele pode advogar em nome da pretensa vaga no PV? Cada pessoa, né, que tem dentro dela a questão de uma liderança em si, né, todos nós somos líderes, né, a partir do momento que a gente pode. A gente tem dois tipos de pessoa. A pessoa que ela muda de ideia através de uma outra pessoa, ou a pessoa que ela muda as outras pessoas, vamos dizer assim, a ideia das outras pessoas. Então, é um processo de liderança ou não. Então, cada um é natural que busque o seu espaço, né? Então, cada um tem buscado o seu espaço, seja dentro do PV, seja em outro partido, né? Claro que se obter êxito lá na frente, é uma outra situação. Então, é legítimo que cada um, dentro da liderança que tem, né, busque o seu espaço para que possa aí, se concretizar. Mas é uma situação que está acontecendo, cada um buscando o seu espaço de maneira natural. Não, isso significa que o PV vai ter candidato para prefeito, então, pelo que o senhor está falando. O Partido Verde, o nosso objetivo, como sempre foi, Vieira e Ivanildo, em 2012, eu só vou recordar aqui, voltando um pouco mais atrás, em 2012, o Partido Verde tinha eu, né, como em primeiro lugar nas pesquisas para prefeito. Se você for olhar os dados históricos aí, você vai ver que isso era fato. Isso era fato. Eu era o primeiro lugar para prefeito do município de Pontes Lacerda, né? E naquele momento, como, vamos dizer assim, infelizmente eu não consegui, e também não tinha aquilo no meu coração também, porque a gente não é poder pelo poder, a gente não tem sede de poder,
A gente tem sede em resolver o problema do município, da região, né? Então, aí a gente não pleiteou, viemos para a reeleição para vereador, porque naquele momento nós começamos a construir esse projeto de deputado. Então, ou seja, o Partido Verde não tem sede de poder. A gente não tem vontade, a gente quer a Prefeitura de Pontes Lacerda. Não, a gente quer que uma pessoa, né, que tenha um perfil, né, seja de qual partido que for, seja comprometido com a sociedade, consiga fazer isso. Então, nós vamos buscar essa linha, né? Então, independente de ser do PV ou não, claro que nós estamos trabalhando para poder fortalecer os nossos quadros. Porque se for alguém do quadro do PV, beleza, aí dessa maneira eu vou conseguir convencer você. Mas se não for do quadro do PV, se for de outro quadro, certamente a gente vai conseguir também apoiar e assim fazer o de melhor para a nossa cidade. 30 segundos para suas considerações finais. Agradeço a oportunidade, agradeço o espaço aqui, quero dizer ao Ivanildo, ao Vieira, obrigado novamente pelo apoio que foi dado a gente na última eleição, à população da nossa região oeste do estado de Mato Grosso, e eu quero dizer a todo mundo que eu irei cumprir o meu dever enquanto deputado estadual, porque eu não estou lá fazendo favor, eu estou fazendo a minha obrigação, o meu dever. No ano passado, a população assinou a minha carteira de trabalho para poder estar como deputado. E eu tenho certeza que eu vou estar orgulhando todo mundo com o trabalho que eu vou estar realizando. Então, obrigado pela oportunidade e nós vamos trabalhar muito para corresponder a essa confiança. Obrigado, Ivanildo. Obrigado a todos vocês. Desculpe o adiantado da hora, mas o programa foi muito bom, as informações foram relevantes aqui para Pontes Lacerda. Obrigado a todos vocês. Que todos nós tenhamos uma bela semana.